Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um vídeo da Azure Brasil. Acho que hoje eu queria conversar com vocês sobre uma notícia muito fresca, saiu dia 6 de novembro, então semana passada, sobre o suporte nativo de Vector Store no SQL Server. Outros bancos já têm, né? Mas a gente está falando de um Public Preview agora dentro do SQL Server. Para ser um pouquinho mais preciso, só no Azure SQL, então a gente só tem isso na versão do Azure, né? No Azure Database, a gente não tem isso no SQL Server no On-Premises ainda, mas eu acho que é um caminho sem volta, a gente deve ter isso no On-Premises também. E por que isso é interessante, né? Então todo mundo que já trabalhou com pesquisa em banco de dados sabe o quão é complexo você lidar com pesquisas em tabelas muito grandes, em índice, principalmente quando você está falando de pesquisa de texto livre, né? Então a gente quer encontrar um livro baseado num trecho que você lembra de um livro ou de uma música. Então a gente sabe que essas pesquisas são muito custosas. Então a gente tem ferramentas no mercado como o Elasticsearch, o próprio Azure Search, baseado sempre em Lucene, que nos possibilitam fazer esse tipo de pesquisa mais dinâmica. E aí esse suporte a Vector Store é a base do que a gente tem visto com o ChatGPT e outros modelos de OpenAI que tem surgido aí. Então isso é muito promissor poder usar isso nas nossas aplicações, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente todos os links aqui que eu vou mostrar, né? Eles vão estar disponíveis lá no blog. Então o link do blog vai estar aqui em algum lugar depois da edição aqui e a gente vai conseguir ver isso, tá bom? Então esse aqui é o primeiro link do anúncio. Então a gente consegue ver que a gente vai ter funções, a gente tem um novo tipo específico, né, chamado vetor, e a gente vai ter funções específicas para poder trabalhar com isso, tá? Vou deixar todos os links aqui para a gente poder falar com mais calma, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui no dia de hoje é a integração com EF Core, tá? Então eu peguei aqui esse exemplo base que eles têm aqui de uma console app, transformei em uma API aqui para ficar mais fácil de trazer um pouco para nossa realidade. E aí eu vou passar um pouquinho como o código foi construído, aí depois vocês podem conferir no GitHub. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode deixar aqui no vídeo, aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, bora lá! Então pessoal, eu tô aqui no Visual Studio, tá? E aí eu tenho uma API em .NET Core normal, ASP.NET Core, simulando uma pesquisa de posts. Tá? Então uma API bem simples, só para a gente poder mostrar isso aqui na prática. Esse código vai estar disponível aqui no GitHub. Eu vou passar só pelos pontos mais interessantes, tá? Então o primeiro ponto aqui na minha entidade post, eu tenho um array de float, tá? Que vai ser essa representação do nosso Vector Store. E aí eu faço um mapeamento aqui dessa propriedade, tá? Falando que ela vai ser do tipo vector e vai ter o tamanho 1536. É um númerozinho mágico aí sobre arrays, tá? Mas isso aqui é assunto para depois para um post mais elaborado, tá? Então aqui a única configuração que a gente precisa fazer é só mapear a propriedade de array de float para um column type específico no SQL Azure, tá bom? E aqui a gente tem eu tenho uma lib, aqui um package no get chamado EF Core SQL Server Vector Search, que vai habilitar para a gente aqui a possibilidade de a gente usar o Use Vector Search, que é apenas uma extensão para facilitar a gente montar nossas queries link com as funções de Vector Store, tá bom? E aqui eu tenho um Azure OpenAI, já vou falar logo dele, tá? Então aqui eu tenho um serviço muito simples, é só um wrapper em cima da biblioteca do OpenAI Client, tá? Então aqui a gente vai ter lá o nosso... Tá aqui no arquivo de configuração, eu preciso de um endpoint, eu preciso da API Key e eu preciso de um modelo, tá? E aí com isso a gente vai transformar aqui o texto
e um vetor de array baseado no nosso modelo. Aproveitando aqui, deixa só eu pegar aqui. Pá. A gente tem aqui, ó. Hoje, para trabalhar com Vector Store, a gente tem 3 modelos, tá? E aí, se a gente for usar um GPT-4 Mini, por exemplo, não funciona, tá? Tem que ser um desses 3 modelos aqui específicos que dão suporte a esse. No artigo do Thales aqui, que eu vou deixar nos links, que ele fez na época com Postgres, ele tá usando o ADA, que é um pouquinho mais completo, né? Maior. Eu tô usando aqui o 3 Small, mas aí vale a pena a gente fazer testes, tudo bem? Só mostrando aqui para vocês um pouco da diferença. Então eu estou no EastOS 2, que geralmente é a região que eu mais uso. Então o 3 Small, que é o que eu estou usando aqui, a gente paga 0,0002 centes de dólar a cada 1000 tokens utilizado, tá? Se eu for usar o Large, por exemplo, sobe para 0,13 e o ADA fica em 10. Então o Small acaba sendo mais barato, mas de novo, precisamos fazer testes e avaliar qual modelo vai trabalhar melhor com a nossa massa de dados, tá bom? Então, uma vez configurado isso, eu tenho um método aqui que transforma o meu texto num array de embedding, num array de Vector Store para mim, tá? Então, voltando aqui, não façam assim em produção, né? Fica a critério de cada um fazer isso ou não. Eu criei um helperzinho aqui, tá? Só para eu poder fazer um seed no meu banco. Então eu vou lá, se meu banco estiver vazio, eu vou criar um blog de exemplo aqui, que no caso da Azure Brasil, eu tenho uma lista de posts aqui embaixo, tá? Só para a gente poder rodar alguns testes. E aí para cada post eu chamo o meu client da OpenAI, então dou o get embedding, né? Transformo essa string num array e insiro no banco, tá bom? Com isso, eu tenho aqui no meu banco de dados, eu tenho todo o meu content, né, que seria o conteúdo dos meus posts vetorizados aqui. Então eu tenho um array bem grande e eu consigo executar essas pesquisas agora. Então aqui é só para fazer o setup do banco, é simples, mas o ponto que interessa mesmo é o nosso endpoint aqui, o nosso posts controller. Então eu tenho uma rota de pesquisa simples aqui. Então que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a string de pesquisa, vou vetorizar ela, tá bom? E aí lembra que a gente instalou um pacote específico para trabalhar com Vector Store no Entity Framework relacionado a SQL Server. Então eu tenho uma função aqui de Vector Distance. Então eu vejo qual que é o algoritmo de similaridade que eu vou usar, passo a propriedade, né, o array no caso, e o meu vetor. Então eu estou dando um order by aqui, então ele vai me trazer do mais próximo para o mais distante, tá bom? E aí eu trago aqui também a medida utilizada na nossa aplicação, tá bom? Então eu vou rodar a aplicação aqui, só para a gente poder ver isso funcionando. E aí uma coisa que eu tenho gostado muito nessa nova versão do Visual Studio é usar o arquivo HTTP direto aqui no nosso código. Fica mais fácil da gente commitar, ter versão e compartilhar isso daqui com os outros desenvolvedores da nossa equipe, tá bom? Então aqui eu tenho um host address aqui em cima que aponta para HTTPS, eu estou com uma query padrão que eu venho utilizando aqui, então eu vou rodar essa requisição. Se tudo deu certo, olha, funcionou. E aí ele me trouxe aqui, ó, que a distância desse post aqui, desse título, é 0,24, então tá bem próximo. Lembrando que eu pesquiso no content, né? Então se eu vier aqui, ó, eu posso pesquisar alguma coisa. Deixa eu pesquisar aqui, por exemplo, sobre REST API para a gente poder ver. Deixa eu mudar aqui para REST API. Vou dar um send request. Ele trouxe aqui essa daqui bem mais próximo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. É um post simples,
bem objetivo aqui, para a gente falar um pouquinho sobre como a gente pode começar a utilizar Vector Store no SQL Server para poder melhorar as pesquisas das nossas aplicações. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Dúvidas, sugestões, deixem no comentário. Obrigado e até a próxima. Valeu!